Aleluia. Amém, queridos? Deus é bom? Amém. Vamos continuar aí na nossa matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Tem sido um tempo bom do Senhor. Não esqueçam, depois de vocês lerem bem com cuidado aí, essa questão desses rituais que eram feitos. Uma das coisas que a gente vai aprender aí são algumas verdades de Deus escondidas aí. Porque tudo que a Bíblia está escrito, até Antigo Testamento e Novo, é para nosso ensino. Então é importante ficar atento a essas representatividades que tem aí, ou essas representações, para nos levar a entender o que Deus tem para nós. E principalmente como aplicar na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Eu vejo que hoje o ensino da palavra vai ser de grande valia nesses próximos anos. Primeiro, por causa da unção de avivamento que está vindo. Então muita gente vai ser salva. E quanto mais gente salva tiver, mais nós vamos ter as escolas bíblicas, escola de profetas, escolas de cura. E como que nós vamos ter tudo isso se a gente não tem as bases? Só que essas pessoas vão vir para se santificar. Então aí precisa desse ensino. Então leiam aí com bastante amor. Tem muito material aí, tem muitas vestes aí para você ver. Ok? Pastor? Sim. Estava ouvindo o comentário de um pastor falando assim que Deus tinha dado uma visão para ele, que o país que vai ser o povo mais de avivamento vai ser o Brasil. Não é novo, né, essa profecia dele. Porque em 1970 Billy Graham profetizou isso. Porque o primeiro foi os Estados Unidos, né? A profecia dele disse assim, que o Brasil seria levantado como o país do avivamento e que daqui sairiam os maiores missionários de todo o mundo, de todos os tempos. Então, 70? Ele estava orando, né, por todas as nações, tinha as bandeiras, e quando ele chegou de frente com a bandeira do Brasil, ele parou. Todo mundo ficou esperando ele parar, orando. E ele falou assim: esse país vai ser o maior avivamento de todos os tempos. Nossa. dos trapos da língua portuguesa se levantarão os maiores missionários e o grande sopro do avivamento. Aí a gente pensou que era em 90. Não sei quais vocês lembram do avivamento que teve 89 para 90, neopentecostalismo, foi avivamento, igrejas. Eu lembro de um culto que eu fui, o palco era desse tamanho, tinha uma banda tocando lá, e avivamento, e o pastor e o apóstolo que estava pregando no altar, ele fez um desafio, e naquele dia veio uma multidão assim de 1000 pessoas na frente, entregando armas, drogas, cigarro, e a multidão assim, eu lembro que foi uma montoeira de droga, de arma, de coisa assim queimada, e aí veio aquele sopro do avivamento, e de repente se endeusaram, e o avivamento passou, e nós ficamos chupando o dedo. Esse mesmo avivamento está vindo hoje, só que agora diferente, debaixo de uma unção evangelística. Por isso eu entendo que esses evangelistas que Deus escolheu para si, que se você pensar, Deus escolheu muita gente, mas se você parar para pensar, analisando a vida de alguns, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco grandes evangelistas, homens de peso, que Deus levou, não. Você fala, tá, mas Deus levou, mas a gente não fala de semente? Então se Deus levou, é semente. Se é semente, tem que dar o fruto. Se os caras tinham bom fruto, então vai levantar uma nova geração. É daí que vem o avivamento. Eu creio. Vamos lá. A promessa profética. Os profetas hebreus anteviam tempos em que Deus purificaria toda a raça humana e o mundo no qual ele habita. Deus revelou que levaria a efeito essa grande obra de purificação mediante o Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como consequência, os profetas frequentemente empregavam vocábulos dos rituais de purificação realizados no templo, para descrever a obra divina. Em Ezequiel, por exemplo, diz a Israel: então eu espalharei água pura, do hebraico teroim, sobre vós, e ficareis purificados, debate de todas as
imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, Atabe, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um novo coração, um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis os meus, e os livrarei de todas as vossas imundícias. Então, esses profetas, ou essas profecias messiânicas, ou essas profecias futuras, já apontavam para o mover do Espírito hoje. Eu falava, não lembro para quem essa semana, você observe o cara cheio do Espírito Santo, como ele é diferente. Qualquer um, seja ele obreiro ou não, seja pastor, mas veja quando ele está ativado no Espírito Santo. Antes de começar a aula, eu falava com o Maurício, falei, cara, eu estava lembrando aqui, sempre a gente mergulha nessa fase da unção evangelística, e agora mais debaixo da ênfase evangelística, do ano, na década do evangelista, e eu lembrando de algumas coisas, e eu falei para ele, eu lembro de um culto, que eu estava em São Miguel, fui ministrar, e estava cheio, e na primeira fileira tinha um rapaz sentado, e eu pregando, e Deus falou, pega na mão dele e manda ele marchar. Eu sou bem animado, né? Eu sou pentecostal também. E eu catei nas duas mãos do cara e levantei. O cara levantou e começou a marchar, e a igreja pegou fogo. Aquela unção, aquela coisa tremenda, poderosa, e o pastor e os obreiros começaram a pular no altar, veio todo mundo. E eu falei, rapaz, onde é que eu estou? Olha, coisa linda, tudo fogo. E aí o pastor veio e encostou perto de mim. Falei, que foi, pastor? Mandou trazer a cadeira de roda, o cara era aleijado. O cara tinha chegado antes, tinha sentado, deixado ele na cadeira bonitinho, encostaram a cadeira lá e o Espírito Santo tinha curado o cara. E eu achando que era eu. Porque eu não sabia nem que o cara era aleijado. Então, essa intimidade do Espírito Santo, essa santificação, é quando o Espírito Santo está cheio, quando você está cheio dele. Então essa profecia, ou essa palavra profética, que nós lemos aí de Zacarias, está dizendo para nós, então eu vou colocar dentro deles, eu vou levantar eles, aí eu vou soprar sobre eles, eles serão como um rio que transborda. Então quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais essa promessa se cumpre. Então isso é santificação. Aí Deus promete ainda que restaurará Israel e Judá, a sua terra, e os purificará. As cidades seriam reedificadas e a terra se tornaria como um jardim do Éden. Não é o que nós acabamos, o pastor Cleber acabou de falar aí desse profeta que Deus usou ele falando do Brasil, tá? Deus reafirmou uma promessa que Deus fez lá em 1970. E outros profetas tiveram, se você for analisar profecias sobre o Brasil, vieram muitas outras profecias. Então, você para e pensa, então essa primeira profecia aqui, que vai restaurar a cidade, que vai transformar a terra, que o jardim será restaurado, que haverá purificação, então já é para nós. A promessa existe, a terra é boa, o fruto é bom. Agora, se não tiver santidade, se não buscarmos a Deus, quando a gente fala de santidade, não é só nós aqui, porque agora nós somos pregoeiros da verdade. A função nossa de aprender é quando alguém chegar e falar assim, mas é igual a gente brincou esses dias, pastor, pode jogar snooker? Pode. Pastor, pode tomar cervejinha? Pode. Pastor, pode, você não pode ir para o céu desse jeito. Você faz o que você quiser, você é livre. Agora, o que é santidade? A pessoa, coisa linda, o irmão, você convida, o cara vai vir no culto domingo, ele vem aqui, aceita Jesus, está todo feliz. Na quarta-feira ele vai passando, está o Denis do bar lá tomando uma 51 com limão. Já vai, peraí, cadê a santidade? Toda a igreja, domingo cantando, na segunda eu estou dando um cacete na mulher em casa. Pastor, tipo assim, como a gente tem que levar o evangelho, a gente trazendo uma alma para dentro da igreja, mesmo assim, a gente vendo, ela não quer, que ela quer oba-oba. É erro meu deixar de falar, de chamar, ou... Não pode desistir. Nessa questão de evangelismo, eu pelo menos, isso é eu, é Bíblia não, eu não desisto de ninguém.
Eu já fui taxado aqui de bobo, de tolo. Ah, você é muito bonzinho, você alisa. Então, cara, continua assim, porque eu não desisto. Eu posso até dar um tempo, uma semana, 2, 3, depois eu volto, eu fico no pé. Ah, o cara não tem jeito, irmão, eu prefiro um drogado dentro da igreja se drogando e ele vindo no culto e eu ajudando ele que ele fora. Agora, eu não vou desistir do meu papel, porque a ordem foi vai e faça discípulo. Então eu vou chamar. Cansei, dou uma parada, respiro, chamo outro, depois volto de novo para mim não desanimar. Agora, isso é pessoal. Cada um tem gente que chamou uma, chamou duas, isso aí é dos selecionados para o inferno. Esses aí é dos escolhidos do diabo, não faz parte não vou falar mais não. Não existe isso. Agora, muda a unção. É o que eu sempre falo. Às vezes, você chama o cara 20 vezes. Eu falei para ele. Você chamou o cara, orou. O cara vai lá com o seu evangelista que dá uma palavra. E você fala assim, velho, eu estou 10 anos te pegando Jesus, você não aceitou. O cara falou um negócio ali só, você, então não é você, é a unção. Agora o que eu não posso é desistir, porque a ordem de Jesus foi para mim. Eu vos chamei, vos nomeei, vos designei para que vai e dê fruto. Eu não posso desistir. Agora, tem gente que não quer? Tem. Dentro de nossa casa tem gente que não quer. Mas não pode desistir. Como aquela menina que eu levei hoje, né? Cada um recebe um chamado. Agora, eu chamo 1, 2, 3, mudo, volto, mas não pode desistir. Os textos de Ezequiel e de Zacarias eram lidos anualmente na festa dos tabernáculos dos judeus. Jesus esteve presente naquela festa pelo menos uma vez, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Do seu ventre. Do grego ectrês, orias ou alto, não se refere ao ventre do crente, nem diretamente ao ventre do Messias, pois segundo alguns estudiosos, nenhum desses conceitos se acha nas Escrituras do Antigo Testamento. Refere-se a Jerusalém, onde Jesus seria crucificado e onde o Espírito Santo seria derramado no dia de Pentecostes. Então ele está se referindo que aquele que crê nele fluiria. Então um rio que flui não para. Se alguém tenta fechar a saída da água dele aqui, ele abre ali. Não precisa nem ser uma mina d'água ou um rio fluente. Você tem uma infiltraçãozinha de uma queda de água, por exemplo, de 2 ou 3 andares de morro. E essa queda d'água de 1 quilômetro, acha uma veinha, e ela vai parar lá na sua sala. E você precisa fazer um dreno, 2 drenos, 3 drenos eu fiz em casa para poder tirar um negocinho que está a 2 quarteirão acima da minha casa. E o cara falou, velho, não é fonte, não é vazamento, mas é uma veinha de água, vamos ter que tirar e tem que fazer um dreno. E fica lá o dia inteiro aquela água escorrendo. O Maurício viu lá que ele nos ajudou a fazer. Então, imagina um rio que jorra água viva. Isso é santidade. A pastora falou com o pastor na sexta-feira do discipulado. Esqueceu de te falar na sexta-feira, naquele mover da unção, ela viu uma chave na frente dela. Olha, eu esqueci de falar. Falei, por que a Carol? Ela falou que na hora do mover da sexta-feira, ela viu uma chave na frente dela, molho de chaves. Meu Deus, é de Deus. É de Deus, porque em dezembro, não foi em dezembro, era janeiro, Deus deu a visão para a pastora Mônica, e aí ela, movendo-se profeticamente, foi lá na cidade, comprou a chave, preparou e trouxe para mim, e está ali na minha sala. Falei, a partir deste ano, é o ano onde eu coloco a chave nas mãos de vocês, tanto no Ministério Igreja Palavra de Vida, como nos filhos ministeriais. Foi algo muito forte. Então, a confirmação aí foi você ter falado. Vamos lá, gente, vamos para a chave futura aí. Os judeus entendiam que Jerusalém como o umbigo da terra, e as palavras de Jesus referia-se a 2 trechos litúrgicos da festa, Zacarias 14 e Ezequiel 36. Tinham razão, mas apenas parcialmente. Jesus queria que soubessem que esse poderoso rio de águas vivas para a purificação que os profetas viram em visões era na realidade o Espírito de Deus. Sabemos disso porque João passa a dizer:
E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Não se trata do batismo no Espírito, pelo menos não exclusivamente, mas de uma referência à poderosa obra de santificação que o Espírito realiza entre o povo de Deus nos últimos dias. E se você parar a fazer uma análise, você tem visto que essa pandemia, mesmo com todas as situações que acontecem, muita gente tem aprendido a se santificar. Alguns por medo. Puxa, a pandemia está pegando todo mundo, o Covid. Se me pegar, eu posso morrer, então deixa eu me tornar santo. Tem marido voltando para casa, tem filho pedindo perdão ao papai. Tem nego que fica doente, a primeira coisa que ele faz é a oração de confissão, remissão, pedindo perdão, liberando perdão, porque ele acha que vai morrer. Porque está vendo um monte de gente morrer. Seja por medo, seja por o que for, a santidade está vindo. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que a própria igreja brasileira tem se santificado mais. Trouxe temor e trouxe medo, né? Trouxe temor e medo. Então, se é por medo que o camarada vai se santificar, que se santifique. Importa que ele seja salvo. A santificação no Novo Testamento. Estão comigo aí? É. Os dois termos gregos cruciais para o estudo da santificação no Novo Testamento são agásio e os seus cognatos. Aí está aí as palavrinhas difíceis de falar, ratarizo ou raziagazo, equivalente aproximadamente à palavra kadosh. Quase sempre serve como tradução na Septuaginta. Significa santificar, separar, purificar, dedicar ou consagrar, bem como tratar como santo. Esta palavra grega ratrazo quase sempre é traduzida na Septuaginta como tornar limpo ou purificar, e é usado no sentido cerimonial e moral. Embora a Torá empregue os dois termos hebraicos com certa exatidão, a diferença entre elas torna-se menos nítida quando empregada no sentido figurado e especificamente nos profetas e nos salmos. O Novo Testamento usualmente mantém a distinção entre os termos gregos ao falar dos rituais da antiga aliança ou dos fariseus, como também emprega ambos os termos quando fala da obra de Cristo na nova aliança, posto que nos interessamos pela purificação espiritual na nova aliança. Podemos asseverar que o Novo Testamento emprega essa palavra ragiazo ou ratirazo de modo intercambiável. A palavra mais comum, que é ragios, derivada de ragiazo, no singular é traduzido por santo. É frequentemente usado como adjetivo para descrever Deus, seu Espírito e Jerusalém. No plural, é frequentemente usado como substantivo para descrever o povo de Deus. Neste caso, é geralmente traduzido como os santos. Essa expressão é muito comum no Novo Testamento. Aparece 60 vezes e serve como evidência sólida de que os cristãos primitivos entendiam a sua própria qualidade distintiva. Ou seja, Deus os tornou santos. Então essa santificação no Novo Testamento nos leva a entender. Por que é importante conhecer esses termos? Pô, pastor, a gente nem consegue falar direito. Eu falo hebraico. Às vezes eu pego algumas palavras para estudar ou para ver dentro da matéria, mas confesso de coração para vocês que às vezes penso em gastar um tempo estudando essa língua, mas depois eu penso, o tanto de alma que tem para evangelizar. É igual a escatologia, eu amo escatologia, mas eu dei muitos seminários de escatologia, mas hoje eu paro e penso, pô, eu vou gastar aí horas e horas e horas e dias e horas fazendo escatologia, estudando, ou eu gasto horas e horas evangelizando. Então o tempo é do fim e precisa ser abreviado. Então não são essas palavras, ainda que a gente não pronuncie certo, mas o significado está certo aí. O importante é você saber. São separados, reservados
tirados do meio para uso exclusivo. E essa é a certeza que os cristãos da igreja primitiva tinham. Deus os tornou santos. Então nós somos o que? Santos. Santos separados, reservados por Deus. Duas teologias da santificação. Gente, não esquece do horário aí não, tá? 10 horas, alguém me dá um toque. 8 minutos. Duas teologias da santificação. Vamos ver se a gente consegue ver essa aí. O termo santos nos é tão familiar que provavelmente o consideramos como ponto pacífico. Para os cristãos dos tempos do Novo Testamento, não era assim. Eles tinham plena consciência das leis extensivas que tratavam dos alimentos puros, das substâncias impuras e dos rituais de purificação da lei mosaica. Muitas das seitas do judaísmo tinham regularmente pormenorizados no tocante à impureza. De modo geral, a regra era que a santidade fosse mantida ao evitar-se a contaminação e pelo isolamento dos contaminados. Se alguém ficasse com alguma impureza, a solução era removê-la por algum tipo de batismo. Esta é uma noção bastante passiva da santidade, evitar a impureza. Pense comigo só um pouquinho assim. O irmão falou palavrão, ele tinha que ficar 7 dias separado, sem falar com ninguém. O culto de terça, quinta e domingo ele tinha que vir na frente e ficar o culto todo de joelho, em cima dos caroços de milho, e todo mundo tinha que olhar para ele, e cada pessoa que passasse por ele tinha que jogar um copo de água nele. Esse cara ia ou não ia santificar? Quando a gente começou a ser avivado, ou melhor, animado, nós conhecemos uma irmã que já partiu para o Senhor, e ela era muito de unção. E às vezes a gente tinha uma vigília, a gente fugia da igreja, nós éramos tradicional, e a gente fugia da igreja para ir na vigília, né, na casa dessa irmã, uma sala quase metade aqui da igreja. Acho que como da segunda fileira para cá, a sala dela. E ela fazia as vigílias, e às vezes a gente chegava no meio da vigília, ela dizia, Deus falou que tem pecado aqui. E ela pegava uma cinta, dobrava no meio, e a gente começava a orar, e o pessoal dava as mãos e ela vinha. E não é que ela achava os caras que tinham pecado? Confessava. Ela chamava e dizia, se for minha mentira, fala que não é verdade. Quando o cara dizia que era verdade, tomava a primeira cintada. Oh, maravilha! Pau no meio do lombo para as costas. Estava 2, 3 cintadas, falava, vai ficar de joelho ali agora e vai confessar diante de Deus. Certíssimo. Tá, a gente sabe, tinha as meninices, tinha os negócios, jogava água. Eu sempre ficava com um baldinho de água. Havia meninice, mas havia um nível de poder diferente. Poxa, vigília, cara. Tinha que jejuar, orar, subir um monte. Oração na madrugada na igreja. Havia, parece que, uma preocupação maior. Ai, Jesus. Vamos lá. Além disso, a teologia dos fariseus, aí na página 152, segundo parágrafo aí. Além disso, a teologia dos fariseus apresentava uma inconsistência interessante. Muitos deles entendiam que o reino de Deus era espiritual, lá no íntimo, ao invés de ser um reino exterior, material e político. Mesmo assim, sustentavam que a entrada para esse reino interior dava-se através de rituais exteriores, que removiam o pecado e a impureza e produziam a santidade. A mezuzá, por exemplo, é um ritual. A gente sabe que hoje, muito infelizmente, se tornou comércio. Mas até que ponto não levava as pessoas a entender a presença de Deus? A gente vê hoje aí umas águas consagradas, umas águas bentas, uns olhos, mas até que ponto
não leva as pessoas à fidelidade. Eu conheci uma mulher que vendeu o cabelo para poder cumprir o voto da fogueira santa. Meu Deus. Mas tá, a gente sabe, mas até que ponto essa pessoa realmente está errada em questão de obediência? Ou será que a gente que está achando que tudo é muito fácil? Porque você vê a santidade da pessoa, a honra. Ela chega e fala, não, eu fiz um voto. Ah, ela vai celebrar, será? Ou será que a gente está banalizando demais? Na África, né, na hora de fazer oferta, os caras tiram o botão da camisa, relógio, sapato. Eu fui no culto em Ferraz, de missionários africanos, eu voltei de camiseta regata e calça. Eu deixei o paletó, a gravata, a camisa, o prendedor de gravata, o sapato, a meia, a camisa. Ainda bem que eu uso regata, né? Então já me salvou. Voltei. A pessoa falou, não tem como, gente. Olha o nível dos caras. Os caras não tem nada, você vai dar para os caras não tem nada, mas na hora da oferta eles têm que dar alguma coisa. E isso também é interessante, que eu que vou sempre no hospital lá no Einstein, lá onde você passa, você encontra com um judeu lá dentro mesmo, que vai muito, por onde eles passam, eles colocam, porque em cada umbral de porta lá, tem uma palavra do Senhor ali, você passa lá e estão colocando a mão. Esse dia até eu falei para minha esposa, falei, tá vendo a diferença? Ela falou, o que ele faz isso? Eu falei assim, porque em cada umbral de porta ali tem uma palavra do Senhor ali, eles passam a mão ali para... A bênção do Senhor está ali, a proteção. Tá, a gente não, mas até que ponto? Porque é um ritual deles, mas não leva a santidade? Tá, aí a gente? Mesmo assim, a santidade de Deus é ativa, uma vez que Ele deseja comunhão com as pessoas. Sua santidade ativa consiste em tornar-nos puros ou impuros, santos ou os ímpios. A morte de Cristo tornou possível esse tipo de santidade. Seus seguidores obtiveram acesso ao reino espiritual de Deus, mediante um processo espiritual e não por um processo exterior. Mesmo estando cercado de pessoas e coisas impuras, ainda podiam ser santos. Por consequência, santo fica sendo sua designação característica. Mais uma vez ressaltando, se ele é santo, a Bíblia diz, sede santos. É santo na maneira de falar, na maneira de pensar. Todos esses rituais é para a gente olhar para nós e pensar qual é esse nível de santidade que o Espírito tem gerado em nós. Porque a gente fala do Espírito Santo, fala em línguas, sapateia, pura, roda, mas o maior sinal do Espírito é santidade. Continua sonegando imposto, continua mentindo, roubando de César, continua falando palavrão, continua enganando o vizinho, fazendo gado na conta de água. Já tivemos um problema no antigo salão que nós estávamos, por causa disso, porque a gente fez um acordo, na hora de fazer o acordo lá, o cara falou, não, deixa o gato. Eu não quero gato na igreja, eu quero o leão. Não, mas se você tirar os gatos, eu não alugo mais, então eu estou indo embora. Então pode ir, pegando nossas coisas e saindo. Não, mas o gato não é meu, o gato é do dono, então fica lá. Não, como que eu vou concordar com isso? O cumprimento da profecia. Meu Deus. Meu Deus. Esse já é o último. É que na verdade hoje era a última aula, né? Então vamos encerrar por aqui mesmo. Deixa esse outro para a próxima aula aí. Ok? Amém. Marquem aí no nome de Jesus. Até mesmo se for ver os ritos, a viúva de Sarepta, quando o profeta chega e fala para ela, passa primeiro para mim. Se fosse nos dias de hoje, olhar, pô, você tá aqui, a mulher está morrendo, está sem nada, você está querendo que ela dá o que ela não tem? Ali é uma prova de santidade, porque ela se dispõe a dar o que ela não tem. Só tenho isso aqui, então faz para mim primeiro. Sobre a palavra, eu te garanto que não vai faltar. Se eu tenho santidade, irmão, eu não entendo como as pessoas falam de santidade e enganam Deus.
Porque quando a pessoa engana no dízimo, na oferta, na palavra, no trato, na fé, na oração, dá a palavra e não cumpre, ela está perdendo a santidade. Agora, se Deus diz que é para ser santo, como pode? Pensem nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Próxima aula a gente encerra. Trabalhava colocando